Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta ao canal. Para quem não me conhece, o meu nome é Bruno Vilas e eu conto casos criminais reais aqui na internet. E se você está chegando por aqui agora e ainda não é inscrito no canal, eu já te convido a se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder as notificações. Porque assim, todas as vezes que eu publicar um vídeo novo, o YouTube te avisa e você corre aqui para assistir comigo. Eu te convido também a me seguir nas redes sociais, porque por lá eu tô sempre interagindo com vocês. Mas agora vamos para o que interessa e bora para o caso de hoje. Michelle Catherine Forcier nasceu na cidade de Denver, que é a capital do estado norte-americano do Colorado. Ela nasceu no dia 7 de dezembro de 1970, fazendo dela uma sagitariana. O pai da Michelle era militar e, por conta disso, ela e sua família se mudavam com bastante frequência. Inclusive, eles se mudavam não só de cidade, tá, pessoal? Mas também de país. Tanto que, quando a Michelle ainda era criança, a família toda se mudou para o Reino Unido, onde viveram por cerca de 3 anos. Depois disso, eles se mudaram novamente de país, mas desta vez passaram a morar na Coreia do Sul. Logo que se mudaram para a Coreia, a mãe da menina resolveu que não queria mais aquela vida de nômade para ela e resolveu se divorciar do marido e voltou imediatamente para os Estados Unidos, levando junto dela a Michelle e seus 2 irmãos mais novos. Chegando nos Estados Unidos, a mãe das crianças precisou trabalhar em tempo integral e pôde contar com a ajuda da Michelle para cuidar de seus irmãos mais novos e de todos os afazeres da casa. A Michelle era uma garota muito responsável e enchia a sua mãe de orgulho. Aos fins de semana, quando estava livre de cuidar dos seus irmãos, a menina passava a maior parte do seu tempo na igreja, estudando a Bíblia. Quando estava no colegial, a jovem conheceu um rapaz chamado Frank Marty Tier. O Frank nasceu no dia 26 de fevereiro de 69, sendo assim do signo de Peixes. Ele nasceu na Alemanha, mas quando tinha por volta de 2 anos de idade, ele se mudou para Denver, no Colorado, junto da sua mãe, uma mulher chamada Linda Gettler. Enfim, os caminhos do Frank e da Michelle se cruzaram durante o colegial, e os dois se deram muito bem logo de cara. Rapidamente foi crescendo ali um carinho enorme entre os dois, mas o Frank era tímido demais para dar o primeiro passo, e tinha medo de investir na Michelle e ser rejeitado e acabar ali estragando a amizade dos dois. Mas como esse sentimento era mútuo e a Michelle era uma garota bem decidida e desinibida, foi ela quem puxou o primeiro beijo do casal e dali em diante os dois começaram a namorar. Assim que se formaram no colégio, os dois se alistaram para a Força Aérea Americana e por conta disso acabaram tendo que manter um relacionamento meio que à distância, sabe? Porque constantemente eles estavam em missões fora do território americano. E eram raríssimas as vezes, em que o casal conseguia fazer parte da mesma missão, tendo em vista que eles eram de batalhões diferentes. Em 1991, o casal resolveu se casar. Na época, o Frank tinha 22 anos e a Michelle 21 anos. Depois do casamento, os dois tiraram um mês sabático para curtir a lua de mel. E foi nesse período que a Michelle decidiu abandonar a Força Aérea para estudar psicologia. A vida do jovem casal era muito comum e feliz, eles tinham uma boa condição financeira em decorrência do trabalho do Frank, e a Michelle também tinha uma boa poupança que havia juntado no tempo em que prestou serviços para a Força Aérea Americana. Como o Frank ainda trabalhava para a corporação, o casal precisou se mudar várias vezes. Eles se mudaram assim por cerca de 8 vezes. Mas isso não foi um problema inicial, tá? Porque a Michelle adorava conhecer lugares novos. Assim que se formou em psicologia, a Michelle começou a atender alguns pacientes em sua casa. Ela se destacou tanto que chegou a participar de alguns programas de rádio e até criou um protocolo para ajudar mulheres que sofriam abuso doméstico. Nessa época, o Frank foi promovido e o casal passou a ganhar cada vez mais dinheiro. No entanto, a Michelle começou a ficar incomodada,
pois o seu marido passou a ser escalado cada vez mais para missões internacionais. E ela chegou a passar meses sozinha em casa. O Frank dizia que a solução para isso era o casal ter o seu primeiro filho. E na verdade o sonho do Frank era ter 3 filhos. Mas isso era conflitante com os desejos da Michelle. Ela tinha passado toda a sua adolescência cuidando dos seus irmãos e não fazia parte dos seus planos ser mãe. Ela não queria filhos de jeito nenhum. Ao invés disso, ela queria aproveitar a sua vida, viajando, indo para festas e baladas. Ela queria, na verdade, viver a adolescência que ela não teve. E isso era um problema, pois o seu marido estava sempre ausente, sempre trabalhando, e quando estava em casa, os dois só brigavam, porque a Michelle queria que o Frank saísse daquele trabalho e arrumasse algo mais leve, que desse para ele passar mais tempo com ela. Ela dizia que os dois já tinham tudo, já tinham dinheiro suficiente e que não tinha importância ele ganhar menos, desde que ficasse mais tempo em casa. Mas aquele trabalho era o sonho do Frank e ele não estava nem um pouco a fim de desistir dos seus sonhos. E aqui nós já conseguimos perceber que esse casal estava com as expectativas totalmente desalinhadas, né, gente? Porque um queria algo totalmente diferente do outro e isso claramente não tinha como dar certo. Em 1998, a Michelle caiu em uma profunda depressão. Ela se sentia sozinha e infeliz, e o seu marido estava sempre ausente. Foi nesta época que a mulher descobriu o bate-papo na internet. Era lá que ela conseguia companhia para conversar por horas, com homens que davam toda a atenção que ela queria. E foi nestes chats da internet que a Michelle conheceu um homem chamado John Michael Diamond, que era sargento das Forças Armadas Americanas e casado com uma mulher chamada Lourdes. Os dois passaram a conversar todos os dias e foi crescendo ali uma paixão entre o John e a Michelle. Os assuntos dos dois era quase sempre de cunho sexual, mas eles se davam muito bem e adoravam ficar horas falando sobre a vida. Em 1999, a Michelle e seu marido Frank se mudaram para a Carolina do Norte e, por coincidência, o John estava trabalhando na base de lá, então seria a oportunidade perfeita para que os amantes virtuais pudessem se conhecer pessoalmente. Os dois marcaram um encontro em uma cafeteria local e assim que se viram pela primeira vez foi como uma explosão de desejo e sedução. Tanta verdade que o casal de amantes passaram a se encontrar com frequência. Eles também costumavam frequentar casas de swing e baladas mais liberais. Eles adoravam, assim, ter aquelas relações a 3, a 4, a 5. Bom, vocês estão entendendo, né? Nessa época, o Frank viajou para o Kansas para fazer um curso de piloto de caça. Ele ficou fora por cerca de 5 semanas, e neste período a casa dele e da Michelle virou um verdadeiro bordel. Eram festas e mais festas, regadas a sexo, e obviamente era tudo organizado pela Michelle e pelo John Diamond, que convidava até os seus colegas de corporação para participar. Colegas estes que, inclusive, conheciam o Frank, afinal todos ali serviam às forças americanas, né? Era uma baderna. Bom, quando o Frank voltou do seu treinamento, ele percebeu que a sua esposa estava muito diferente. E acho que foi neste momento que ele se deu conta de que o seu casamento não tinha mais futuro. No entanto, o Frank ainda amava a sua esposa e então sugeriu que eles passassem a fazer terapia de casal. Só que a terapeuta que atendeu o casal só serviu mesmo para constatar o que já era óbvio. O casal era totalmente incompatível e tinham perspectivas e projetos de vida diferentes. A psiquiatra que atendeu eles, assim, basicamente jogou terra na cova, né? Em junho do ano de 2000, a Michelle resolveu sair de casa. Ela alugou um apartamento para ela, onde poderia ter mais liberdade com o seu amante John Diamond. Para comemorar, o casal de amantes fez uma viagem para a Holanda, onde se divertiram muito e perceberam que realmente eles eram feitos um para o outro. Depois da Holanda, o casal viajou para uma ilha no Caribe chamada Sabá, que também pertence ao país holandês, e chegaram a cogitar a ideia de fazer residência na ilha. A Michelle até chegou a se candidatar
para trabalhar na faculdade local de medicina. Mas precisamos lembrar que tanto o John quanto ela eram casados com outras pessoas, e quando descobriram que a faculdade de Sabah era administrada por um ex-tenente norte-americano que conhecia os dois, eles acharam que seria melhor voltar para os Estados Unidos para não terem problemas com a lei, tendo em vista que em alguns estados norte-americanos o adultério é considerado crime. Quando voltaram para os Estados Unidos, a Michelle reatou com o Frank, mas disse que se sentiria melhor se eles se mantivessem em casas separadas. Desta forma, ela continuou em seu apartamento e o Frank na casa onde o casal morava. Óbvio que a Michelle não terminou com o John, então ela continuou mantendo ali a relação com os dois homens e de vez em quando ela ainda saía com um ou outro cara que ela conhecia através da internet para se divertir ali, né? Em outubro de 2000, a Michelle resolveu reatar definitivamente com o Frank, e os dois até voltaram a viver na mesma casa, mas é lógico que quando o seu marido estava viajando, ela aproveitava para se divertir por aí com os outros boys, né? Porque ela tinha vários contatinhos e não era boba nem nada, viu, gente? No dia 9 de dezembro de 2000, o Frank estava planejando fazer uma viagem com a sua esposa para comemorar o seu aniversário. Mas a Michelle disse que não poderia ir, pois já tinha planejado uma outra viagem somente com os seus amigos do trabalho. Como vocês já devem imaginar, essa era uma desculpa esfarrapada, e na verdade a Michelle passou o seu aniversário trancada em um quarto de motel com o seu amante John Diamond. Neste dia, o John disse para Michelle que estava extremamente apaixonado por ela e que faria qualquer coisa que ela quisesse para que ela abandonasse o Frank e ficasse somente com ele. No dia 17 de dezembro de 2000, o casal Michelle e Frank participaram de uma confraternização de fim de ano em um restaurante junto com o Dr. Thomas Harbin, que dividia o escritório com a Michelle. Depois do jantar, a Michelle pediu para o Frank passar com ela no escritório antes deles irem embora, pois ela precisava pegar ali alguns livros para estudar o caso de alguns dos seus pacientes. O Frank ficou esperando no carro enquanto a Michelle subiu no escritório, que ficava no segundo andar de um complexo de salas comerciais. Passaram-se vários minutos e a Michelle ainda não tinha retornado. O Frank começou a ficar preocupado com a demora da esposa e resolveu subir até o escritório para ver o que estava acontecendo. Afinal de contas, ela poderia ter ficado presa, alguma fechadura poderia ter emperrado, ou a chave da sala poderia ter quebrado, enfim, poderiam ter acontecido várias coisas. E por isso, ele resolveu ir ver o que estava acontecendo. Enquanto ele subia a escada externa que dava acesso ao prédio, o Frank escutou um barulho vindo dos arbustos. Ele então se virou para ver o que era e foi nesse momento em que ele foi atingido por 4 disparos de arma de fogo. 2 disparos acertaram seus ombros. Os outros 2 acertaram as suas pernas. Ele então caiu no chão e foi neste momento que o atirador se aproximou e disparou o último tiro que acertou a cabeça do homem, tirando todas as chances dele sobreviver àquele ataque. A Michelle, que estava no escritório, ficou desesperada com o barulho dos tiros e saiu correndo, gritando o nome do seu marido. Quando chegou na porta do prédio, ela deu de cara com o Frank caído no chão em meio a uma poça de sangue. Ela ficou desesperada, então a primeira coisa que veio na sua cabeça foi ligar para a emergência. Mas foi exatamente neste momento que ela se deu conta de que tinha batido a porta do prédio e esquecido as suas chaves e o seu telefone no escritório. Como ela não conseguia carregar o Frank, ela achou que a melhor coisa a se fazer era entrar no carro e dirigir até o local mais próximo que tivesse um telefone para ela poder ligar para a emergência. A Michelle então entrou no carro do seu marido e dirigiu por cerca de 3 quilômetros, até que encontrou uma locadora de vídeo onde entrou gritando e pedindo ajuda. Depois de ligar para a emergência, ela saiu correndo de volta para o complexo de salas comerciais onde estava o seu marido. Quando os paramédicos chegaram, eles encontraram a Michelle agarrada em seu marido, chorando muito e dizendo para ele aguentar mais um pouquinho porque a ajuda já estava chegando e tudo ia ficar bem.
mas infelizmente, quando os médicos foram prestar os primeiros socorros, eles perceberam que não havia mais nada a ser feito, e o óbito foi declarado ali mesmo no local. A Michelle chorava muito e dizia que havia perdido o grande amor de sua vida. Ela soluçava e balbuciava que amava o Frank. Durante o funeral, a Michelle também chorou o tempo todo e comprou uma linda coroa de flores para o seu marido, além de mandar gravar uma linda frase em sua lápide. Ela chegou a dizer para amigos e familiares que ela e o Frank tinham sim as suas diferenças, mas que agora que havia o perdido, ela tinha finalmente percebido o quanto o amava e dizia estar arrependida das vezes em que brigou com o homem. Ela também jurou justiça pelo marido e disse que moveria céus e terras para descobrir quem tinha feito aquilo com ele. As investigações iniciaram e inicialmente foi descartada a possibilidade de um roubo que deu errado. Afinal de contas, nada tinha sido levado. A polícia acreditava então que se tratava de uma execução, tendo em vista que a vítima trabalhava para a Força Aérea Americana e poderia ter algumas inimizades até mesmo no trabalho. Os oficiais então recorreram às câmeras de segurança no entorno da residência do casal para ver se encontravam ali algum suspeito que pudesse estar sondando a casa. E foi neste momento que as autoridades perceberam que havia uma visita frequente na residência do casal. Essa visita era John Diamond, que, como sabemos, era a amante da Michelle. Os investigadores do caso resolveram interrogar o homem, que disse que no dia e horário do assassinato estava em casa com sua esposa e sua sogra assistindo um filme e comendo pipoca. A mulher do John realmente confirmou o seu álibi e por isso inicialmente ele foi descartado como suspeito. No entanto, alguns dias depois, a sua mulher ligou para a polícia e disse que tinha mentido em seu depoimento e que agora estava pronta para dizer toda a verdade. Ela disse que na noite do dia 17 de dezembro de 2000, ela, seu marido e sua mãe realmente estavam assistindo um filme. No entanto, por volta das 21 horas, o John recebeu uma ligação e disse que precisava sair. A desculpa que ele deu à sua esposa era de que precisava resolver uma coisa no quartel militar. Ele então trocou de roupas e saiu de casa por volta das 21 horas e 10 minutos. A polícia então solicitou a quebra do sigilo telefônico e descobriu que a chamada que o John recebeu às 21 horas havia sido feita do telefone da Michelle. A partir daí, os investigadores acharam que seria melhor investigar a viúva, e foi então que eles descobriram que uma semana antes de morrer, o Frank havia feito um seguro de vida no valor de $500 mil, e a beneficiária deste seguro era a sua esposa Michelle. Poderia ser mera coincidência? Poderia, mas que era bastante suspeito, isso era. Bom, os oficiais colheram mais uma vez o depoimento da Michelle e perguntaram a ela sobre a chamada telefônica que ela havia feito para o John minutos antes do seu marido ser assassinado. No entanto, ela negou que tivesse feito essa chamada e disse que devia ter, sei lá, algum problema com os registros da operadora telefônica. As investigações prosseguiram e, enquanto isso, a vida do John e da Michelle seguiu na maior normalidade possível. Eles até fizeram uma pequena viagem para a Flórida, onde curtiram bastante. Em fevereiro de 2001, a polícia descobriu que o John, na semana em que o Frank foi assassinado, havia emprestado de um amigo uma pistola 5mm, o mesmo modelo que havia sido utilizado nos disparos contra o Frank. E quando esse amigo solicitou a devolução desta arma, o John disse que tinham quebrado a janela do seu carro e roubado a pistola. Os investigadores também puderam perceber, através de imagens de câmeras de segurança, que na noite do assassinato, o carro do John ficou por um tempo considerável próximo ao complexo de salas comerciais onde ficava o escritório da Michelle, ou seja, próximo ali à cena do crime. Em março de 2001 foi emitido um mandado de prisão para o John e ele foi acusado de homicídio doloso e obstrução de justiça. A polícia tinha certeza de que a Michelle estava envolvida na morte do próprio marido, mas como eles ainda não tinham provas o suficiente, a mulher continuou livre. Em agosto daquele mesmo ano, o julgamento do John Diamond começou.
e a Michelle foi intimada a testemunhar. No entanto, durante o julgamento, ela invocou a Quinta Emenda, fazendo uso do seu direito de se calar e não criar provas contra si mesma. Como o John fazia parte do exército norte-americano, ele foi julgado por um júri composto por 5 militares, que o consideraram culpado de todas as acusações, e desta forma John Diamond foi condenado à prisão perpétua. Mas a promotoria não estava contente apenas com a condenação do John, porque eles tinham certeza de que a cabeça da ação era a Michelle. Então eles continuaram investigando e reunindo provas. Neste período eles descobriram que a Michelle havia se mudado para Nova Orleans e ficaram de olho nos movimentos da mulher. No entanto, ela simplesmente desapareceu no mapa, mas como isso foi possível? O que as autoridades não sabiam é que a Michelle já tinha se preparado para este momento, e quando se mudou para Nova Orleans, ela fez novos documentos e mudou a sua identidade. Michelle agora se chamava Lisa Pendragon. A mulher também passou por várias cirurgias plásticas e mudou totalmente a sua aparência. Ela também mudou a cor dos seus cabelos e se tornou uma pessoa totalmente diferente da antiga Michelle Tier. A essa altura, a mulher já estava em posse do seguro de vida do ex-marido, então ela tinha bastante dinheiro para cobrir os seus rastros. Em maio de 2002, a polícia indiciou a Michelle por assassinato em segundo grau, depois do John revelar aos oficiais sobre o envolvimento da Michelle no crime. Ele disse que foi ela quem planejou tudo e que ele só fez o que fez por amar demais a Michelle. O problema agora seria encontrar a mulher que basicamente não existia mais. Os investigadores precisaram quebrar muito a cabeça até descobrirem que a Michelle tinha trocado de nome e possivelmente mudado a sua aparência para despistar as autoridades. A pista de onde ela estava e sua nova identidade veio de um homem que havia trabalhado na corporação United States Marshal, que é um órgão federal. De lá saiu a informação de que possivelmente a Michelle estava namorando um homem chamado Don Ortel. Este homem foi levado até a delegacia para prestar o seu depoimento e falar um pouco mais sobre a sua namorada. Depois disso, as autoridades tinham certeza que a namorada do Don era a Michelle Tier, que, como nós já sabemos, estava utilizando o nome de Lisa. O Don então levou os policiais até o endereço de sua namorada, que estava morando na Flórida, em Fort Lauderdale, bem pertinho ali da praia. Ela estava curtindo bastante, viu, gente? No dia 5 de agosto de 2002, Michelle Tier foi presa pelo assassinato de seu marido. A promotoria do caso ofereceu um acordo para Michelle. Caso ela confessasse o crime em detalhes, seria sentenciada apenas a 8 anos de prisão. Mas a mulher não aceitou, pois ela tinha certeza de que convenceria o júri de que era inocente. O julgamento levou 2 anos para ter início e começou em setembro de 2004. A promotoria apresentou aos jurados todo o histórico de mensagens que a Michelle tinha com o John e também com outros homens que ela se relacionava intimamente, traindo o seu esposo Frank. Também foi apresentado o histórico de pesquisas do computador da mulher, onde mostrava que ela havia pesquisado sobre como emitir documentos falsos e como se livrar de um assassinato. A promotoria esperava que o John desse o seu depoimento durante o julgamento, mas o homem se recusou. O promotor do caso também alegou que a Michelle havia orquestrado ali a morte do marido justamente para ficar com o seguro de vida dele. O advogado de defesa rasgou elogios à sua cliente e disse que ela era uma mulher maravilhosa, que sempre havia cuidado do seu marido e que inclusive não tinha culpa do John ter se apaixonado por ela e atacado o seu marido por um ciúmes doentio. No entanto, tudo o que o advogado disse caiu em descrédito quando a promotoria apresentou provas de que ele estava tendo um caso amoroso com a sua cliente. Para finalizar, o promotor do caso disse que Michelle Tier era uma mulher manipuladora e perigosa e que não tinha remorso de seus atos. O júri se retirou para deliberar e após 6 horas eles voltaram com o veredito.
Michelle Tir foi condenada à prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional. Mesmo depois de encarcerada, a Michelle continuou dando trabalho, viu, gente? Isso porque ela seduziu vários carcereiros para conseguir benefícios dentro do sistema prisional. Foi relatado que a mulher conseguia até mesmo receber comidas de delivery dentro da prisão, e o seu prato preferido era pizza de pepperoni. Em 2010, ela organizou uma fuga da prisão envolvendo outras presas e quase teve sucesso, viu, gente? A mulher era, assim, realmente virada no giraia. Bom, o John também estava dando trabalho, viu? Ele enviava cartas explícitas de sexo para sua esposa Lourdes, e por conta disso acabou tendo o direito de enviar cartas suspenso, e acabou processando o sistema prisional por conta disso, pedindo uma indenização de $1 milhão. Obviamente ele não ganhou este processo, mas eu confesso que eu achei essa atitude bem audaciosa, né? Na verdade, esse caso todo é uma audácia do início ao fim, né, gente? Muita loucura para um caso só. Mas eu quero saber de você, o que você achou de tudo isso? Porque, gente, esse caso é ou não é surpreendente? Deixa para mim aqui nos comentários a sua opinião sobre tudo isso. E se ficou até aqui comigo, não esquece de deixar o seu like, que ajuda muito na divulgação aqui do canal. Mas é isso, esse foi o caso de hoje. Um beijo para todos vocês. Eu fico por aqui e até o próximo vídeo.